Olá! Dando continuidade aos vídeos deste canal, O Lugar Prático, eu, professora e cientista Markeli, estou aqui para comentar o que é o mundo para a geografia. Então, vamos lá. O mundo para a geografia ele tem um significado. Embora o mundo, a instância, o conceito de mundo, ele não é exclusivo da geografia. Há um mundo para os filósofos, há um mundo para os economistas, os sociólogos, enfim, demais ramos ou áreas do saber. A geografia ela possui uma interpretação sobre o mundo. Embora dentro da geografia possa haver várias interpretações ou caminhos teóricos sobre o mundo, eu pratico uma dessas interpretações, que é ali diferenciando mundo e planeta. Mundo tem um aspecto geográfico e planeta tem um outro aspecto geográfico. Evidentemente, como estamos numa era da globalização ou de um mundo globalizado, mundo e planeta vão aí ter uma coincidência, mas não são o mesmo. Eu pratico essa teoria da geografia em que o mundo e planeta são diferenciados, embora haja uma divisão aí, geografia física e geografia humana, na prática a geografia é uma só, então eu tento praticar a geografia como sendo uma ciência humana. E aí, o conhecimento sobre os aspectos, vamos dizer aqui entre aspas, físicos ou naturais do planeta, é um tipo de abordagem que alimenta as reflexões da geografia humana. Mas o que é o planeta, né? Foi do início do conhecimento geográfico que surgem outras ciências como a geologia, a geomorfologia e enfim, até mesmo o aprimoramento da climatologia, pedologia, todas essas ciências dos ramos das ciências da natureza surge desse aprofundamento e da evolução do pensamento geográfico. Se elas estavam ali como conteúdos dentro de uma formação geográfica ou específicos de uma prática de geografia, elas vão começar a ter uma autonomia do conhecimento, né? E conseguem se tornar ciências. Então, elas criam um estatuto, elas conseguem uma independência científica, todas elas, né? E é interessante que no ensino médio ou no ensino fundamental, esses tipos de conteúdo dessas disciplinas, geologia, geomorfologia, pedologia, climatologia, vão estar ali dentro do conteúdo da geografia. Mas vamos lá, o que é o mundo e o planeta para a geografia? No início daqueles estudos, no início da geografia como ciência moderna, era possível você enxergar essa distinção. O planeta, ele tem uma dinâmica própria, ele tem uma natureza e uma dinâmica própria, e nós nascemos dessa evolução da natureza. Nós somos a evolução da natureza. Os humanos é a consciência da natureza ou a natureza adquirindo consciência, como fala o Engels, mas também como fala o Elisée Reclus nesse livro aqui. Não nesse livro, mas acho que num outro, não tá aqui. O Elisée Reclus, ele tem essa máxima de que nós somos a natureza adquirindo consciência, e o Engels também aqui, ele tem essa mesma máxima. Então, não dá para saber se um cita e o outro cita, se um cria e o outro cita, porque os dois são meio aí contemporâneos. Então, quem influenciou quem, ou se era um pensamento filosófico dialético da época, os dois possuem aí formações parecidas, embora o Reclus, ele tenha ficado numa estrutura mais analítica da geografia,
os dois possuem aí formações dialéticas, de filosofia dialética, né? Então, o mundo, ele é uma realidade humana para a geografia. E, inicialmente, quando a geografia está preocupada em entender a diferenciação dos povos que estão localizados em várias áreas dos continentes, havia a ideia de ecúmeno. Então, o mundo para a geografia é o que era o antigo ecúmeno, que são as áreas habitadas do planeta pela espécie humana, pelos grupos humanos, sejam em sociedade ou sejam em coletividades. Então, ecúmeno era a ideia de mundo para a geografia, as áreas habitadas pelos grupos humanos. E com o avanço do processo civilizatório, aqui nós vamos fazer uma distinção, nós vamos marcar uma distinção entre processo civilizatório, capitalismo e meio técnico científico formacional. O capitalismo, ele é, sim, um processo civilizatório, ele decorre de um processo civilizatório, só que ele não é o único processo civilizatório. Há uma ideologia no capitalismo em que se confunde capitalismo com tecnologia, como se outra fórmula ou outro pacto social não fosse possível porque não usaria tecnologia, e isso é uma aberração, porque os processos civilizatórios, eles são avanços não só de grupos humanos, mas de toda a humanidade. Então, o processo civilizatório, ele é um conceito que eu adoto e pratico da teoria do Darcy Ribeiro. Então, o processo civilizatório, eu posso até fazer um vídeo só de processo civilizatório, explicando um pouco mais e dialogando com a geografia. Dentro dos vários processos civilizatórios que são plurais, e o que o Darcy Ribeiro chama de processo civilizatório geral, processo civilizatório geral, nós vamos ter aqui a origem do capitalismo como a revolução urbana. Cada revolução tecnológica, técnica, ela marca uma qualidade no avanço do processo civilizatório que pode ou não determinar o surgimento de um novo modo de produção e reprodução social ou uma atualização daquele dominante. Então, o capitalismo, ele é um modo de produção, uma etapa que está se atualizando. É dominante, mas não é o único, não é o absoluto. Há outros processos de produção, há outros sistemas que, embora não sejam dominantes, estão aí em disputa com o mundo capitalista, né? Então, essa ideia do pensamento único, ela é muito criticada pelo Milton Santos aqui em seu livro Por uma Outra Globalização. Então, essa ideia de que o capitalismo, ele é sinônimo de tecnologia ou do próprio processo civilizatório está equivocada. O capitalismo é sim resultado de um processo civilizatório que tem origem com o mercantilismo, que é a sua etapa, vamos dizer aí, embrionária, mas não é o capitalismo. Eu costumo diferenciar mercantilismo e feudalismo, que é uma etapa pré-capitalista, não é capitalista, né? O capitalismo, ele se inicia com a Revolução Industrial e a dominância de uma nova classe social, de um novo pacto. Esse é o mundo para a geografia, né? Nós vivemos num mundo majoritariamente capitalista, hegemonicamente capitalista, não exclusivamente capitalista. A China, por exemplo, não é... Hoje é a chuva de livros, né? Mas, enfim, é bom mostrar. A China, por exemplo, não é capitalista. Mas há aí uma nova disputa no mundo, né? Uma nova ordem, enfim, que nós vamos também nos vídeos futuros comentar sobre. Então, mundo para a geografia, ele é produto de uma transformação do planeta em realidade humana. Planeta já tem uma outra dinâmica. O planeta em si é a nossa condição humana, mas não é mundo. Então, eu distingo, eu diferencio mundo de planeta. Com a globalização, isso fica muito
difícil de se entender, mas mundo e planeta não são o mesmo. O planeta tem uma dinâmica e o mundo tem uma outra dinâmica. Hoje o mundo majoritariamente capitalista, globalizado, possui uma dinâmica e aí tem vários problemas, né? Tem vários problemas que eu vou gravar um outro vídeo comentando e aprofundando um pouco mais dessa distinção entre mundo e planeta. Porque hoje há uma disputa, né, capitalista sobre a natureza e há confusões que tentam escamotear o verdadeiro debate, que é um debate sobre a humanidade e o seu processo civilizatório. Então, se você gostou desse vídeo, continue por aqui e até o próximo comentário e a próxima reflexão. Até lá, continue andando.